Galera, finalmente começou The Walking Dead, The Ones Who Live. Uma enxurrada de informações, uma enxurrada de respostas, conexões explícitas, diretas com The Walking Dead, World Beyond, Fear the Walking Dead e Daryl Dixon. É agora, vem comigo! E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Mura e desejo que você esteja bem demais. Esse episódio beira a perfeição, com 5 minutos de episódio o Rick já perde a mão logo de cara, a gente já vê como que isso acontece. Eu que tava achando que a Michonne ia encontrar com o Rick lá pro terceiro episódio, final do segundo, já foi logo nesse no primeiro. Acho que 3 conceitos resumem muito bem o que foi esse episódio. Drama pessoal, grandiosidade, né, poderio, que no caso da República Cívica Militar, e complexidade política. O CRM ele tem uma complexidade política tão grande quanto o seu próprio tamanho, a sua própria expansão. Quero deixar registrado logo de cara o que o Andrew Lincoln, o ator que faz o Rick Grimes e que é também um dos produtores executivos da própria série, junto com a Danai Gurira, que faz a Michonne, e com o Scott Gimple, são os 3 responsáveis por The Ones Who Live. Mas Andrew Lincoln tá de parabéns demais. Ele entregou tudo e mais um pouco. Que interpretação, que volta do Rick Grimes. O episódio começa com algumas cenas, né, resumos de outras séries, da própria série principal, The Walking Dead, mas também com cenas de World Beyond, principalmente quando é mostrada a Jades. Depois disso, trazendo realmente, efetivamente, para dentro da República Cívica, uma cena extremamente angustiante. O Rick Grimes isolado no seu apartamento, sozinho, olhando para uma janela, vendo ali os motores eólicos, né, as hélices da energia eólica, que é a forma de produção de energia lá dentro da Filadélfia, né? E ele com um pedaço de vidro na mão, já logo tentando tirar a própria vida. Pensa na angústia e no desespero desse cara. Depois disso a gente vai para a abertura da série, né? E ali a primeira sinalização de conexão direta com uma das spin-offs, com Fear the Walking Dead. Se você não percebeu, eu quero que você olhe com calma aqui na hora que aparecem os mapas dentro da abertura e olha o que aparece exatamente nesse mapa aqui, mais ao sul dos Estados Unidos, uma área toda sinalizada para um evento radioativo. E vocês se lembram lá de Fear the Walking Dead na 6ª temporada, quando realmente uma ogiva nuclear foi disparada, né? Por aquele grupo lá do Juízo Final, que a gente já falou, do Ted, enfim. E o CRM sabe sim dessa região, sabe do que aconteceu. Depois da abertura, a gente começa o primeiro episódio exatamente 5 anos depois do evento da ponte, da explosão da ponte que levou o Rick Grimes. Ele não ingressa imediatamente na República Cívica Militar, mas ele é tratado como um consignatário, ou seja, é como se fosse uma espécie de período probatório, trabalhando nos arredores da Grande Filadélfia, né? Dentro das zonas de segurança, enormes zonas de segurança que eles criam para proteger os civis, né? E ainda esse consignatário, ele não é nem do CRM e não é nem um cidadão da República Cívica da Filadélfia, que é a cidade capital, né, daquelas 3 argolas, a cidade escondida, a cidade que a gente viu agora, confirmações tanto da boca do próprio Major General Bill, como do próprio Tenente Coronel Donald Okafor, que apareceu aqui, que é a cidade escondida, é a cidade que mantém segredos. Não só ela é escondida dos olhos das pessoas, mas ela tem segredos. Segredos que têm segredos. Somente 10% dos militares de alta patente sabem desses segredos. A cidade toda, 100% da população civil não conhece esses segredos. E eu diria que tem segredos que só o Major General Bill sabe e que nem esses 10% aí sabem. A gente viu a cena noturna, onde tem lá um evento, uma explosão, e aonde zumbis, né? Vários zumbis ali pegando fogo, né, vem até eles, e o Rick Grimes com a sua mão esquerda presa a uma corrente, e essa corrente no melhor estilo de coleira mesmo, presa a um soldado, porque o Rick Grimes já tinha naquele momento um histórico de fuga, e não tendo mais como sair daquela corrente, ele, num ato realmente de sacrifício mesmo, de loucura total, ele mesmo esquenta ali no fogo a machadinha dele, e ele mesmo desfere um golpe, ele mesmo tira a própria mão e tenta fugir, mas
essa fuga não tem sucesso. Coisa de louco o jeito que o Rick Grimes quis cauterizar a ferida. O cara simplesmente enfiou a mão dentro de uma barriga de um cadáver de zumbi pegando fogo ali, coisa louca. Mas não teve jeito, ele perdeu muito sangue, ele foi recapturado e voltou para a República Cívica Militar. E aí, mais uma resposta é dada. Qualquer pessoa que não fosse o Rick Grimes teria sido morta já pela República Cívica Militar, justamente pela desobediência, pelas tentativas de fuga. E a gente descobriu que ele só não foi morto, nem ele, nem a Pearl Thorne, que é a comparsa dele, a companheira de trabalho, justamente pelos perfis de liderança que ambos têm e que o tenente-coronel Donald Okafor fez essa leitura dos dois, principalmente do Rick Grimes, e ele começou a enxergar no Rick e na Thorne pessoas que poderiam dar andamento ao seu grande plano secreto, né? Se o CRM tinha segredos, o próprio Okafor tinha um grande segredo dentro da sua própria cabeça. Assim, o Okafor convence o Major General Bill da importância dos dois, principalmente do Rick Grimes, né, que tenta fugir a todo momento, e é assim que o Rick Grimes permanece vivo. Esse plano que está na cabeça do Okafor, ele começa a executar aos poucos esse plano, e uma primeira parte desse plano passa por convencer o Rick Grimes a realmente abandonar o passado dele e se tornar efetivamente uma peça dentro da República Cívica Militar, ingressar como um soldado dentro da República Cívica Militar. Num outro momento do episódio, tá lá o Rick Grimes sentado, né, olhando para Filadélfia à distância, e aí o amigo dele, um dos amigos que ele fez todos esses anos, né, de República Cívica Militar, o Esteban, entra ali justamente para dizer para o Rick Grimes o quanto que ele estava feliz que tinha acabado o probatório dele de 6 anos, que no dia seguinte ele ingressaria dentro da República Cívica da Filadélfia como um cidadão, e o quanto ele estava feliz com isso, principalmente porque ele tinha um objetivo para estar lá dentro, que era o amor dele, né? O Esteban tinha uma pessoa esperando por ele lá dentro. Totalmente o contrário do Rick Grimes, aonde aquilo que realmente é importante pro Rick não está lá dentro, por isso que ele tenta fugir a todo momento. Ele nunca desistiu, até aquele momento, de encontrar as pessoas, encontrar a Michonne, a sua filha, né, a Judith, e todos aqueles que ele ama. O Rick se dá conta, então, que se ele realmente ingressasse no CRM, ele teria uma maior chance de escapar, porque ele seria enviado para missões, né? Numa bela noite, Thorne e Rick são levados pelo Okafor para uma missão ali num lugar muito escondido, justamente para que o Okafor pudesse abrir, explicitar para os dois qual era o plano dele. Por falar em Okafor, que personagem profundo! Entrou no primeiro episódio, já saiu da série, mas deixou uma marca significativa. Nós descobrimos que foi o próprio Okafor que liderou os ataques a Atlanta e Los Angeles no início do apocalipse zumbi, onde as cidades foram dizimadas com bombas de napalm. E ao partir para Filadélfia para fazer a mesma coisa, ele não quis fazer e ele troca de lado. Ele não só mata 4.000 fuzileiros navais, se junta ao próprio Major General Bill, como nesse momento ele sacrifica a própria esposa, o próprio amor da vida dele, que não quis ficar do lado dele, em detrimento de 200.000, que essa é a população hoje atualizada da República Cívica da Filadélfia. 200.000 pessoas vivem lá na cidade escondida. Ele preserva a Filadélfia, abandona a Força Aérea dos Estados Unidos e ingressa na República Cívica Militar para ser talvez o principal nome ao lado do próprio Major General Bill. No entanto, o próprio Okafor já vinha se mostrando descontente com certas operações do próprio General Bill, do próprio CRM, e encontra no Rick Grimes e na Thorne duas pessoas que poderiam dar um novo norte, uma nova direção para a própria República Cívica Militar, e ele, muito embora não tenha dito explicitamente, mas ele, talvez, Okafor, tinha planos de derrubar o Major General Bill para ele assumir o poder e começar um CRM um pouco mais humano. É nessa conversa, inclusive, que o próprio Okafor define de uma vez por todas, para não ter mais dúvidas, o que são indivíduos A e indivíduos B. Indivíduos A são indivíduos de forte liderança, que são capazes de mobilizar pessoas, mas que, levadas para dentro da República Cívica, vão
buscar exatamente a sua morte para virar cobaia de pesquisa contra o vírus. Os indivíduos B são aqueles que vivem de forma normal, sem encher o saco de ninguém, não querem tomar o poder de jeito nenhum. Então esses cordeirinhos, que são os B, são muito úteis para a própria República Cívica, para todos os serviços braçais, para viver como um cidadão comum sem ameaçar o poder. Ser um líder, como é o próprio Rick Grimes, então, seria uma ameaça para a República Cívica. Então ele é classificado com um B lá atrás pela Jades, né, como uma forma de gratidão, porque ela sabia que se ele fosse levado como um A, e sim, o Rick Grimes nunca foi um B, Rick Grimes sempre foi um A, ele seria morto, porque ele seria sim uma pedra no sapato da República Cívica. Indo adiante no episódio, existe uma conversa muito séria entre Rick e o Major General Bill. Essa conversa que o Major General Bill teve com o Rick Grimes foi um belo de um presta atenção que o Bill deu no Rick. Durante a conversa, o Major General deixa claro pro Rick Grimes que o Rick Grimes só tá vivo pelo pedido do Okafor. Ele só ingressou na República Cívica porque o próprio Major General Bill deixou. Por tantas tentativas de escapar da República Cívica, nem um consignatário ele seria. Já era pra ele estar morto de qualquer jeito. Então, por esse lado, sim, o Rick deve sim a vida dele ao Okafor. E o Bill, ainda nessa conversa, para deixar claro o quanto ele é astuto, esperto, não é à toa que ele é o líder de tudo ali, ele mostra pro Rick Grimes: olha, eu vou olhar nos seus olhos e você não precisa me responder essa pergunta. O Okafor tá tramando alguma coisa contra mim? E quando os dois respondem não ao mesmo tempo, foi brilhante, porque o Bill já sabia que o Rick Grimes ia dizer não. E ele só facilitou as coisas, disse um não também junto ali, mas claro que dentro, no interior do Major General Bill, ele sabe que o Okafor já vinha tramando alguma coisa contra ele. Rick Grimes então é enviado para uma outra missão, num lugar distante, né, numa espécie de uma fábrica abandonada, de uma fábrica química abandonada, sei lá, para fazer um resgate de alguém, conhecer o lugar ali, buscar suprimentos, sei lá o quê. É nessa missão, nesse prédio químico, que o Rick Grimes tenta então fugir pela quinta vez, mas é impedido pela Thorne, porque a Thorne abre os olhos do Rick. Não adianta você fugir. Se você fugir, o Okafor vai atrás de você e vai encontrar você. Ele arma uma cena com um cadáver ali de um zumbi, põe a medalhinha dele escrito Rick Grimes, mas não adianta. Isso não ia colar na cabeça nem do Bill nem do Okafor. E dessa vez não teria perdão. Rick Grimes, por mais fé que o Okafor tivesse nele, ele não ia continuar vivo de jeito nenhum, porque era uma pedra até no próprio plano do Okafor. E a Thorne diz que o Okafor já sabe de tudo da vida do Rick Grimes. E esse saber de tudo da vida do Rick Grimes é justamente quando ele vai lá visitar à noite o próprio Okafor, com a mão dele, com a prótese dele, que sai ali uma espécie de uma unha de Wolverine ali, né? Mas só vai pra cima, e ali eles têm um arranca-rabo, briga ali e tal, e um monte de verdade é dita, e ali a gente fica sabendo, finalmente, mais uma resposta foi dada. Aquela garrafa que ele atira naquela cena final de The Walking Dead, que a gente achou e a gente ficava conjecturando, né? Quem que vai achar a garrafa? Foi o próprio Okafor que achou a garrafa e leu a carta, e assim o Okafor ficou sabendo da existência de todo mundo e ameaçou o Rick Grimes. Michonne é um nome muito incomum. Qualquer coisa a gente volta lá pro lugar que a gente te achou, a gente dá uma pesquisada ali, a gente encontra e acaba com ela e com todo mundo que supostamente você iria correr para os braços dessa galera, a gente ia acabar com todo mundo. A todo momento no episódio a gente via pessoas da República Cívica minando as esperanças do Rick Grimes. Rick Grimes então é enviado com a Thorne para um posto avançado, né? Lá muito próximo já de Portland, olha só, para que ele pudesse transformar aquilo numa base futura, né? Deu um prazo de 1 ano para o Rick Grimes transformar aquilo. E as imagens foram passando, aquele prédio foi se desenvolvendo, né? Todo de ruínas que ele estava, o prédio foi ficando realmente com cara de CRM, e para dar a impressão pra gente que mais 1 ano havia se passado. No decorrer do episódio também acontece a conexão direta com The Walking Dead World Beyond, com a notícia da destruição de Omaha, aonde a imprensa divulga como se os zumbis tivessem entrado lá, tivessem forçado os portões e foi um acidente, uma tragédia, quando a gente sabe, na verdade, que quem assistiu World Beyond sabe que Omaha foi destruída, aquilo não foi acidente porcaria nenhuma, foi uma trama muito secreta e sórdida do próprio CRM, onde
A Elizabeth Kublek liderou a operação que destruiu, explodiu todos os muros da cidade de Omaha, e aí sim uma grande horda que foi trazida por eles, né, invadiu a cidade e começou a dizimar as pessoas, e para fechar a tampa do caixão de vez, o exército, os helicópteros soltaram aquele gás cloro por toda Omaha para não deixar ninguém mesmo realmente respirando na cidade. Isso já faz parte do plano do Major General Bill de dominar tudo, né? Inclusive dominar a própria República Cívica da Filadélfia. Quando o mundo caiu lá atrás, o combinado era que a República Cívica Militar por 10 anos garantiria a paz e depois devolveria o poder para uma representação civil, né? E a destruição de Omaha, uma das cidades irmãs, vamos dizer assim, né, foi uma tentativa do Bill mostrar para toda a República Cívica da Filadélfia, que é a capital, a maior, né, de que o mundo não estava seguro ainda para que ele pudesse devolver esse poder para os civis. Pelo jeito, Portland não foi atacada ainda, mas será? A República Cívica deve estar mirando atacar Portland também. E é justamente esse evento da derrubada de Omaha que traz a gente de novo para o início do episódio, e é onde Rick Grimes realmente perde todas as esperanças, e ao ver aquilo ele realmente se dá conta de que ninguém consegue escapar da República Cívica. Ele não tira a própria vida, né, dá sequência, tenta seguir do jeito que ele está mesmo, vivendo o seu drama pessoal. E ele parte para essa missão que eu disse lá então, de abrir mais um posto avançado dentro de uma universidade em ruínas, próximo de Portland. E é nesse momento que realmente Rick Grimes, ele escreve uma última carta para Michonne, que ele diz que sabe que nunca será lida. E ali naquele momento ele se entrega realmente ao CRM, e até num ato simbólico ele joga os celulares, as cartas, tudo aquilo que podia lembrar a Michonne e o passado dele, ele incendeia, incinera, apagando o seu passado para seguir uma vida nova como soldado do CRM, e chegando realmente pro ápice, pro trecho final, né, pro arco final do episódio, quando, trazendo para os momentos atuais, Rick Grimes está pilotando ali um helicóptero, né, para qual ele foi treinado, quando de repente o próprio Okafor recebe no meio da barriga ali um foguete, né, atirado possivelmente, a gente vai ver isso no próximo episódio, pelo grupo que a Michonne acabou se encontrando. E ali é fim de linha pro Okafor, que vira realmente suco de carne moída ali, né? O helicóptero cai, o Rick Grimes ainda tá vivo e ele sai com alguns soldados, os caras ainda levam umas bombas ali, e eis que de repente acontece logo no primeiro episódio, para toda a nossa surpresa, a Michonne, que só tinha aparecido no episódio nos sonhos do Rick Grimes, né? Teve 2, 3 sonhos com ela ali, era sempre ela que vinha visitar ele à noite, no seu drama, né? Nos seus sonhos. Michonne já não bastava o grupo dela quase ter matado o Rick Grimes sem que ela soubesse que ele estava no helicóptero, é claro, né? Quase matou o Rick Grimes na queda do helicóptero, ela quase arranca a cabeça com a katana dela, ela quase arranca a cabeça do Rick Grimes. Ainda bem que ela teve a ideia de puxar o capacete, né, para poder ver que finalmente ela estava diante do amor dela, o Rick Grimes, e ela fica paralisada, quase que em choque, né? E ele também fica assustado com aquilo que tá vendo, né? Mas não expressa tanta emoção. Pensa num cara que já tinha perdido as esperanças, num cara que estava totalmente, parece que convertido ao CRM. As emoções não existiam naquele momento. Era um cara gelado, frio. E ele, diante do amor dele, pô, você não pega de uma hora para outra. Você precisa pegar no tranco de novo. Você precisa olhar para dentro de si e ver que você tem emoções. E claro que toda essa emoção vai ser despejada entre ele e a Michonne no próximo episódio. O episódio terminou aí, mas eu preciso ainda retomar uma última observação. Eu falei no início do vídeo da conexão com Fear the Walking Dead, mostrei na abertura. Falei da conexão com o World Beyond, que foi o evento de Omaha. E faltou falar da conexão com a série do Daryl Dixon. Das 3 conexões, essa é a menos explícita, e a gente tem que voltar lá para aquela conversa entre Okafor, Rick e Thorne à noite, onde o Okafor explica o que é A, o que é B. O Okafor então diz pro Rick que ele vai receber na hora certa, né, o briefing de Ecolon, que seria o momento em que ele saberia de todos os segredos que ele disse que pouquíssimas pessoas sabiam. Acontece que, se você não sabe, o briefing de Ecolon existe na vida real, galera. Quem expôs isso ao mundo lá atrás foi o Snowden, né, quando ele foi revelando lá todos os planos secretos dos Estados Unidos, e é uma espécie de um acordo que existe entre 5 nações do mundo, acordos de espionagem, realmente de troca de segredos, e fazem parte desse acordo na vida real os Estados Unidos, o Canadá,
a Nova Zelândia, a Austrália e o Reino Unido. E é por isso que a República Cívica tem bases no Reino Unido. E para onde que o Daryl Dixon quer chegar, aonde que ele tem que ir, para onde que seria a fuga dele, né, deixando ali a França, exatamente para o Reino Unido. Por isso que foi dito a ele na série em algum momento que ele deveria ir para lá com um barquinho, uma embarcação, que lá teriam pessoas que iriam ajudar ele. Quer dizer, iriam ajudar ou iriam prender o Daryl Dixon igual fizeram com o próprio Rick Grimes, hein? E agora só nos resta esperar o segundo episódio, que vem com tudo pra falar da própria Michonne, né? Mas a gente sabe que vai ter uma boa participação no Rick Grimes também, né? Não vai ser só um pouquinho, não. Não deixou a inscrição no começo? Deixa agora. Fica com a gente pra você não perder nenhum detalhe. Ativa o sininho, manda ver aqui no like, que fortalece demais o nosso trabalho. E eu desejo que você fique bem, se cuide. A gente se vê sempre no próximo vídeo. Spótico na área.